Bem-vindo de volta, pessoal. Vamos iniciar o nosso vídeo 3. O vídeo agora de trigonometria. O vídeo 3 é sobre funções trigonométricas. Bom, vamos começar, em vez de trabalhar direto com funções trigonométricas, vamos começar com algo que já é bem conhecido de todo mundo. São as funções quadráticas. Só para a gente relembrar. Então, se eu pego aqui uma função quadrática, ela é do tipo f de x igual a x ao quadrado. Como é que vocês faziam para montar o gráfico de f de x igual a x quadrado, elevado ao quadrado? Você colocava aqui x, f de x igual a x elevado ao quadrado. Aí você colocava aqui alguns valores que você achava que eram valores bons. Normalmente se colocava aqui valores em torno do zero. Então menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí você vai fazer aqui f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. Aí você vai fazer f de menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1. F de 0 vai ficar 0 ao quadrado, que é 0. F de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. E f de 2 igual a 2 ao quadrado, que é 4. Aí o que você fazia? Normalmente você pegava aqui, colocava os valores aqui, 1, 2, aqui é o x, aqui você coloca y, que é igual a f de x, né, que é igual a x ao quadrado. Normalmente se faz assim, eu acho que fazia assim também. Menos 1, menos 2. E aqui bota 1, 2, 3, 4. Aí você marca esses pontos aqui. Quando for menos 2 dá 4. Aqui é o 4. Aqui sobe. Marquei esse ponto. Quando for 1, vai passar no 1. Quando for no 0, vai passar no 0. Menos 1 vai passar no 0. Menos 2 vai passar no 4. Então aqui, ó. Aí você liga todos esses pontos. Fazendo uma curva, você tem a função do segundo grau, função quadrática. A gente vai fazer a mesma coisa, só aqui a gente vai trabalhar com, em vez de funções quadráticas, nós vamos trabalhar com funções trigonométricas. Quais são as funções trigonométricas? Em vez de ter f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, você vai ter f de x igual a seno de x. Então vamos fazer isso aí, vou apagar esse cara. Então, vamos começar com f de x igual a seno de x. Aqui já vem o primeiro problema. Quando você está trabalhando aqui com f de x igual a seno de x, você tem que saber quais são os pontos que você vai usar para montar o gráfico. E esses pontos, a gente vai colocar em torno do zero, que a gente fez com a função quadrática, da mesma forma. Porém, a gente tem que saber quais pontos trabalhar. Então a gente tem alguns pontos que a gente conhece, que são os arcos notáveis. Você aprendeu aqui que a gente tinha os ângulos 30 graus, 45 graus e 60 graus. Você aprendeu isso porque a gente tirou esses ângulos em cima do triângulo equilátero e do quadrado. Então a gente usou geometria para isso. Aqui seno, cosseno, posso tirar tangente também. Aí como é que você fazia aqui? Fazia assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tira a raiz de 1 é 1, tira a raiz, tira a raiz, tira a raiz, tira a raiz. Aí divide todo mundo por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, por 2, divide por 2, divide por 2. Então você tem seno e cosseno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Só que quando a gente está trabalhando com fenômenos periódicos, que é o que faz sentido trabalhar com função trigonométrica, faz muito mais sentido você trabalhar um x sendo tempo, por exemplo, sendo um número real de forma mais geral, do que você está trabalhando só com ângulos. Então a gente tem que trabalhar aqui com valores radianos. Então você tem que lembrar que 30 graus equivale a π sobre 6 radiano, 45 a π sobre 4 radiano e 60 graus π sobre 3 radiano. E tem que lembrar que π também
é aproximadamente 3,1415,9 e é um número infinito. Então você vai montar um gráfico, na verdade, com divisões em π, não em 1, 2, 3, que a gente fazia com as funções quadráticas. Você botar o eixo x aqui, né, e o eixo y. Aí você colocar aqui 1, 2, 3, etc. Aqui a gente não vai trabalhar dessa forma, porque a gente quer que os ângulos estejam em frações em múltiplos e submúltiplos de π, e não de 1. 1, 2, 3, etc. A gente quer que isso seja em π. Então a gente tem que ter essa noção para ter a diferença. A gente no eixo x não vai trabalhar com 1, 2, 3, a gente vai trabalhar com π, 2π, 3π, 4π e os submúltiplos dele. E o π é 3,14. Então se você quiser deixar o gráfico em escala, você vai colocar uma unidade mais ou menos assim, né? Enquanto o y aqui é 1, aqui não vai ser 1, 2, 3. A gente vai trabalhar aqui no 3, aqui vai ser um π, que é 3,14. Então a tua unidade vai ser aqui, eu divido por 2, por 3, etc. Tá? Mas você pode trabalhar com gráfico em escala, só lembrando que π é aproximadamente 3,1459. Vamos usar aqui os ângulos notáveis, então, para a gente poder montar o gráfico. Então aqui, eu vou considerar também os arcos quadrantais como notáveis. Então a gente começa com 0. Os quadrantais não sei o que, 0π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π e assim sucessivamente, considerando outras voltas. Então a gente vai ter aqui π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e π sobre 2. Então são os arcos no primeiro quadrante, né? Aí vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo trigonométrico agora. Quando a gente está trabalhando aqui, f de x é igual a seno x. O x tem que lembrar que é a projeção no eixo vertical. Então quando x é 0, a projeção vai bater exatamente no 0 aqui. Então nós vamos ter aqui f de 0 igual a 0. Vamos montar um gráfico aqui, né? A gente não vai montar um gráfico completo. Eu quero um gráfico só no primeiro quadrante. Então aqui ele vai terminar em π sobre 2. Né? Então aqui π sobre 4, mais ou menos no meio. Aí aqui vamos usar os outros pontos que a gente tem. Né? Tem que lembrar que aqui tem uma diferença de 15 graus. Então ele é pertinho, ele não é no meio aqui exatamente. Então aqui vai ficar o π sobre 6. Aqui vai ficar o π sobre 3. Tá? Mais ou menos ali 2π. Então a gente tem... Vou botar aqui também. Esse aqui mais ou menos 1,5. Vou botar 1 aqui. Agora o 1 para baixo aqui. Faltou. Vai ficar o menos 1. Vou botar mais ou menos essa distância aqui. Tá? Tira esse cara aqui. Aqui vai ficar 1. Tá? Aí vamos ver aqui. Quando o x é 0, ele é π sobre 6. Vamos botar aqui o 30 graus de GeoGebra para a gente enxergar ele bem. Então vou botar aqui uma marca de ângulo. Então aqui eu marquei de 60 sem querer. Não tem problema. Marco de 30 agora. O 30 que é o π sobre 6, né? Então aqui, deixa eu botar para baixo aqui as marcações. Esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. Deixa eu colocar ele. Aqui a gente vai ter 30 graus. Vou marcar logo aqui que vai ser de 60. Tá, que eu já tinha colocado. Então a gente vai ter aqui o ângulo de 30 graus. Vamos colocar aqui as projeções. Esse cara daqui até aqui, vai ser o seno de 30, que é meio. O seno que é bem na metade ali. Então vamos escrever aqui, né? F de π sobre 6 vai ficar igual a seno de π sobre 6 é igual a 1 sobre 2. Então no gráfico, eu vou estar trabalhando mais ou menos aqui na metade. 1 sobre 2 vai estar aqui assim. Então aqui eu vou marcar esse ponto. Em 45 graus, em π sobre 4, vai ficar f de π sobre 4 é igual a seno de π sobre 4
que vai ficar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, eu tenho que fazer essa divisão aqui. É 1,414 por 2, mais ou menos 0,7. Ou seja, aqui eu estou em 0,5, um pouquinho acima aqui. Né? Então aqui vai passar um pouquinho acima dele. Mais ou menos aqui assim, vou marcar esse ponto. Com 45 graus, eu não coloquei aqui. Tá? Aqui está de 45 graus. E eu posso fazer as mesmas coisas aqui que eu estava fazendo antes para mostrar aqui para vocês. Se eu traçar aqui uma linha perpendicular, ó, aqui vai ficar o seno de 45. Eu falei mais ou menos 0,7. Se eu pegar nesse cara aqui, que é o 60 graus, 160 vai ficar esse cara aqui. O cosseno 60 vai ficar esse carinha aqui, né? Nesse ponto. É aqui o 160, cosseno 60. Vamos voltar lá então, para a gente montar o gráfico. Com o π sobre 4, então, marquei mais ou menos aqui. Com o π sobre 3, o f de π sobre 3 vai ficar igual a seno de π sobre 3, que é 60 graus, que vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7, dividido por 2, 0,85 na verdade. Mais ou menos aqui assim, ó, bem lá em cima. Aí é o que a gente tem aqui, né? O seno de π sobre 3, que é 60 graus, ó, quase lá em cima. Mais ou menos 0,8 alguma coisa aqui. Quando for π sobre 2, a projeção bate aqui no 1. Então f de π sobre 2 é igual a 1. Aí, vamos ver aqui. Aí a gente vai fazer o quê? Vai ligar esses pontos, vai ficar um negócio mais ou menos assim. Tá? Aqui é f de x igual a seno de x. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ampliar esse gráfico para os valores que são maiores. Então, eu vou vir aqui, continuar aqui. Então aqui a gente vai ter agora o ângulo, quando eu pegar aqui 90 graus e somar 30 graus, a gente vai chegar no 120 graus, que é o 2π sobre 3. 60, dobro 60, 120. Vamos ficar aqui, 2π sobre 3. Quando eu pegar o 2π sobre 3, deixa eu pegar aqui para vocês enxergarem. Em vez de 45 graus, eu vou botar aqui 120 graus. A gente vai estar no ponto aqui, ó. Observa que ele já marcou o ponto em cima. Ó, traçar ele aqui para você enxergar. Aqui está o 120 graus. Mesmo valor do seno. De quem? Seno de 60. Então eu vou pegar esse cara aqui e continuar, ó. Que era o π sobre 3. Então quando eu traçar aqui assim, vai passar aqui assim. Ou seja, esse gráfico vai começar a diminuir. Quando eu passar aqui no próximo, que seria o 135 graus, deixa eu colocar ele. Ó, desculpa. Pronto. Vou botar aqui o 135 graus. Vai ser nesse ponto aqui, ó, que vai bater exatamente na que tinha de 45. Vou traçar aqui agora essa linha. Para cá, ó. E se eu traçar agora uma... Aqui assim, ó, a gente vai ter o seno de 135 graus, que é 3π sobre 4. Mais ou menos aqui assim. O 3π sobre 4 vai bater no cara de baixo aqui, ó. Ou seja, vai voltar a zero quando eu chegar a 180 graus, quando eu chegar a π. Vamos passar para o GeoGebra para a gente enxergar isso aqui melhor. Então, vou botar aqui, ó. Eu já coloquei aqui o gráfico dele, ó. Fazendo as divisões em π aqui. Deixa eu quebrar um pouquinho aqui a escala. A gente só vai trabalhar com ele. Vou botar aqui de 0 a 2π, para a gente ter uma
período inteiro. Bom, deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês, para a gente fazer uma discussão aqui em cima. Aqui eu tenho f de x igual a seno de x. Esse aqui é o gráfico que vai ficar. Então, ó, observa, o que eu trabalhei foi simplesmente de 0 a π sobre 2. Deixa eu aumentar bem o gráfico, chegar ele para cá. Ó, o que eu fiz mais ou menos foi trabalhar até aqui assim o gráfico. Quando eu chego aqui em π, a gente volta para o seno igual a zero. Ó, quando eu chego aqui em π, aqui em 180 graus, a projeção vem para cá. Tem que lembrar que as projeções são esses caras aqui. Ó. Essa distância até aqui. Conforme eu vou chegando aqui, ó, as projeções vão ficando menores. Quando eu chego em 180 graus, em π, a projeção bate no zero de novo. Isso se traduz no gráfico. Aqui, ó, quando x for igual a π, o y vai ser igual a zero, vai voltar para cá. Então ele vai formando uma onda. E é por isso que as funções trigonométricas são tão importantes para escrever fenômenos que são periódicos e ondulatórios. Porque a função é uma onda. Né? Então a gente consegue uma função matemática que gera uma onda. Aí a gente vai completando, utilizando completando os pontos, utilizando o ciclo trigonométrico, até aqui, e os ângulos notáveis que a gente tem para fazer alguns pontos dela e completa os outros. Agora eu vou começar a discutir o outro lado aqui da função. Então aqui, ó, nós vamos discutir os dois, usando ali ao mesmo tempo o GeoGebra e para pegar os pontos e aqui para fazer o gráfico. Então aqui eu vou fazer um gráfico bem grandão. Tá? E depois a gente faz com os valores negativos dos ângulos. Aí talvez, claro, aqui é a ideia até dos valores de ângulos negativos. Então a gente vai ter aqui y igual a seno de x. E uma coisa que é interessante, olhando aqui para o ciclo, ó, o valor aqui do raio do ciclo trigonométrico é 1. A máxima projeção de ângulo vai ser 1. A mínima projeção de ângulo vai ser menos 1. Então o gráfico do seno não pode variar em valores acima de 1, nem abaixo de menos 1. Tá? A gente vai ter que sempre trabalhar nessas linhas aqui. Essas linhas vão ser os extremos superiores e inferiores do gráfico. Vou colocar a linha aqui para vocês enxergarem. Meu gráfico vai estar sempre variando aqui e daqui. O gráfico nunca vai passar nem de cima nem para baixo. Para eu montar o gráfico inteiro, vamos começar com os pontos quadrantais. Ó, seno de 0 a 0, então marco aqui. Vou colocar aqui como π, mais ou menos essa distância aqui, 2π. Ou seja, a volta inteira. Os pontos quadrantais vão ser π sobre 2 aqui, 3π sobre 2, que é 270 graus. Quando o x é π sobre 2, aqui, ó, a gente já sabe que o seno de π sobre 2 é 1. Então, marco aqui em cima. Tá? Quando o x for π, ele volta para 0. Marco aqui. Quando o x for 3π sobre 2, que é a parte, o seno vai ficar igual a menos 1. Vai ficar aqui assim. E quando for 2π, volta para o 0. E a gente tem aqui os pontos que a gente já marcou no início, né? Na primeira volta ali. No primeiro quadrante. Mais ou menos a gente vai ter um negócio assim. Tá? E a gente começou a ver que ele começa a baixar aqui, fazendo um espelho desse arco aqui que a gente traçou. Basicamente ele vai fazer isso aqui. Não foi muito bom ali a posição do π, não. Vou apagar ela. Vou botar na posição que eu quero. Meio esculhambado, né? Mas a gente faz aqui no GeoGebra, perfeito. Aqui o gráfico vai continuar aqui. Então esse cara aqui vai ser o π. Ó.
Tá? E para isso você volta no ciclo, volta aqui no ciclo, sempre para você enxergar os valores que estão sendo colocados ali. Né? A gente verificou aqui o 120 e 135 graus. Né? O 3π sobre 4, que é o 135, e o 2π sobre 3. Falta aqui falar do que é equivalente a 150 graus. É só fazer uma abertura aqui de 30 graus. No caso, no ângulo de referência. Né? Ele vai equivaler então aos 150 graus. Passando ali para radiano, vai ficar π menos π sobre 6, 5π sobre 6. Então no 5π sobre 6 ele vale o mesmo valor de 150 graus que é meio. Né? Então a gente vai ter, aqui seria o 5π sobre 6 mais ou menos. Né? Antes do π aqui vai passar no 1 sobre 2. Se tivesse certinho ali, ia ficar assim. Agora vamos analisar o que acontece quando a gente vai a partir do π. Quando a gente passa do π, vamos botar um valor aqui, passa do π. Ou seja, quero um valor acima de 180 graus. Vou botar 210 graus. Agora vamos analisar aqui as projeções. Né? Vamos passar aqui uma linha perpendicular a ela. Essa aqui é ela. A linha perpendicular está aqui. Agora vamos passar outra linha aqui para a gente obter o valor do seno. O seno está aqui embaixo. Então, o seno 135 graus, o ângulo teu de referência aqui é 30 graus, porque 210 é 180 mais 30. Então aqui eu estou com o ângulo aqui de referência é 30 graus, esse ângulozinho aqui. Aí ele vai passar aqui no menos 1 sobre 2. Observa que aqui, ó, esse triângulo e esse triângulo são iguais. Aqui com o C1. Ó, tá? E esse triângulo aqui. Então aqui vai passar no menos 1 sobre 2 aqui embaixo. Então quando eu chegar aqui em 210 graus, que é π mais π sobre 6, ou seja, 7π sobre 6, mais ou menos aqui assim, a gente vai estar obtendo aqui menos 1 sobre 2. Aí, consegui traçar essa linha reta aqui. Vai ficar bonitinho. Ó, mais ou menos aqui assim. Aí o teu gráfico vai fazendo isso. Ele vai agora, se eu pegar ali o π mais π sobre 4, que é o 5π sobre 4, ou seja, vai ser 180 mais 45 graus, ele vai obtendo os valores que a gente tinha obtido aqui no primeiro quadrante, só que voltados para baixo. Então aqui a gente teria menos raiz de 2 sobre 2. Aqui com π mais π sobre 4, que é 5π sobre 4. E a gente vai fazendo isso até chegar em 3π sobre 2. Quando a gente passa em 3π sobre 2, a gente está nessa região aqui, do quarto quadrante. No quarto quadrante, os valores de seno também são negativos, porque, observa esse aqui, ó, que a gente já tem. Por que eles são negativos? Porque eles vão estar embaixo, e a gente vai seguir a mesma ideia dos ângulos quadrantais, sendo que a variação, dos ângulos notáveis, sendo que a variação dos ângulos notáveis vão estar aqui agora. De maneira que essa curva aqui vai subir e vai chegar no 2π. Como a gente está trabalhando aqui com o número real, não tem sentido você trabalhar com ângulo até 180 graus ou 360. Pode continuar. Continuando, você vai ter isso aqui. Aí vai seguindo para um lado para o outro. Com ângulo negativo também funciona. Ângulo negativo seria o quê? Você andar ao contrário, para cá. Então aqui seria o menos 30 graus, equivalente a 330 graus. Menos 30 graus ou menos π sobre 6. Com menos π sobre 6, o valor do seno vai estar negativo. Que é exatamente continuar para cá. Ó, vai estar aqui assim. Aqui seria o menos π sobre 6. Então, dessa forma, a gente consegue criar o esboço da função seno. E eu não preciso mais ficar limitado aos ângulos notáveis que a gente tem aqui. A gente vai trabalhar em qualquer um que a gente queira. Eu consigo fazer uma projeção aqui, mais ou menos em π sobre 12. Fiz aqui o traçado do gráfico. π sobre 12 tem que dividir isso aqui em 6 partes. Está um tracinho aqui. Pelo menos eu sei que ele está nessa região aqui assim. Ó, tá? Que ele está para cima. E mais ou menos ali eu sei o quanto é que ele vale. Obviamente, existem métodos algébricos da gente fazer a conta de quanto é esse valor. Tá? Na verdade, qualquer valor. A gente não vai ter os resultados exatos, mas a gente vai ter aproximações para eles. Alguns específicos, utilizando trigonometria,
uma matéria que não está aqui nos vídeos, que seria, a gente viu multiplicação de um arco por um número inteiro, né? Então a gente calcula seno de 2x, por exemplo. Mas a gente tem como calcular seno de x sobre 2, seno de x sobre 12. Qualquer valor assim a gente consegue. Se for um valor muito genérico, a gente vai ter que passar para métodos numéricos para fazer essas contas. E para isso existe uma disciplina específica na engenharia para calcular. Não é o caso aqui da gente. A gente só quer ter uma noção do gráfico para a gente conseguir construir o gráfico e fazer esse gráfico variar. Tá? Então a gente, com isso, eu considero que eu sei construir o gráfico das funções, bastando construir o ciclo trigonométrico e fazer as variações dentro do ciclo. Eu vou construir o gráfico aqui do cosseno também com vocês e como é que eu faço isso de maneira rápida. Apesar de estar meio bagunçado aqui o GeoGebra, a gente consegue razoavelmente, enxergando ali, acompanhando o que eu estou falando junto com o ciclo, conseguir entender os valores. Vamos passar aqui para função cosseno agora. Eu vou construir ela rápido, que eu vou supor aqui que você já entendeu que a função trigonométrica ela é uma onda, na verdade. O gráfico dela é uma onda. Tá? Deixa eu colocar aqui agora. E a gente vai trabalhar ali no ciclo. Agora f de x igual a cosseno de x. Eu vou trabalhar no ciclo para a gente pegar os valores. Só tem que lembrar que o cosseno é a projeção horizontal. Então, a mesma coisa acontece. Como aqui é a projeção horizontal, eu não consigo ter uma projeção maior do que 1 nem menor do que menos 1. Por quê? Porque o ciclo tem raio 1, então eu só consigo projetar um ângulo aqui com o máximo valor 1 ou com o mínimo valor menos 1. Tá? Basicamente o que a gente faz é procurar os pontos quadrantais, os valores do cosseno e aí colocar no gráfico. Então vamos colocar aqui 2π. Então mais ou menos aqui na metade vai ser π, aqui π sobre 2 e aqui 3π sobre 2. Então vamos procurar nos pontos quadrantais. Acompanhe aqui comigo no cosseno. Cosseno de zero, qual é a projeção do cosseno de zero no eixo horizontal? É o próprio 1, né? Então ele começa aqui de cima. O primeiro ponto é esse. Se eu for olhar agora aqui o 30 graus, se quiser colocar, a projeção vai estar aqui assim. Vai estar daqui até aqui. Esse aqui é o 30 graus. E a gente sabe que ele é cosseno de 30 graus já é de 3 sobre 2. Ou seja, ele é lá em cima. O π sobre 6 eu tenho que conseguir aqui, dividir isso aqui mais ou menos em 3 partes. Aqui é o π sobre 6. Então ele vai estar aqui assim, lá em cima. Tá? Ele, quando chegar no π sobre 2, olha aqui, ó. Quando x for π sobre 2, a projeção bate exatamente aqui no meio. Ela é zero. Então aqui ela passa no zero. Quando for π, cosseno de π é menos 1, porque a projeção vai estar aqui. Se você não entende isso direito, começa a colocar um ângulo ali e a projeção dele. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Então aqui, ó, eu tenho um segmento. Deixa eu colocar também aqui vou fazer o eixo Y aqui. Então aqui, ó, eu tenho um segmento. Quando eu alterar aqui o ponto B, você começa a ver a projeção se alterando. Conseguiu ver? Ó, quando chega em π sobre 2 ela é zero, para cá ela fica negativa. Tá? Essa é a ideia que a gente vai ter então do cosseno. Conforme eu vou chegando para cá, ó, conforme eu vou chegando aqui para cá, vou chegando para cá e vai chegando no zero. Então ele vai chegando para lá e vai ficando negativo. Embaixo também. Ele aqui está negativo, né? Porque aqui é menos 1. Aí vai se aproximando aqui do zero e vai ficando positivo de novo. Então se eu pegar só os pontos quadrantais, eu já consigo fazer isso. Então aqui, ó, com π sobre 2, onde é que vai estar no π sobre 2? O cosseno. A projeção vai estar aqui, o π sobre 2, a projeção vai estar aqui no zero. Então ele vai passar nesse ponto.
Quando chegar no π, ele vai passar em menos 1. Vai passar aqui. Quando chegar em 3π sobre 2, ele vai voltar para o zero. O cosseno vai ter a projeção passando aqui. Então a gente vai passar aqui de novo. E no 2π ele volta a 1. Então é um gráfico que fica mais ou menos assim. Ó. Ele vem aqui, faz isso, sobe de novo e fica indo para cima e para baixo. Vamos vir aqui no GeoGebra para a gente montar ele. Tá, aqui tá muito grande. Esse aqui é o seno. Deixa eu colocar o cosseno aqui agora. E apagar o seno. Tá? Então aqui ó, vai estar o cosseno. Né? Deixa eu centralizar ele. Então ó, é o que eu estava passando antes. Ele começa no 1 aqui, começa a baixar. Quando chega em 2π, ele volta lá para cima e começa a fazer de cima para baixo ali. Isso vale também para os ângulos negativos. Tá? Observa a diferença do seno para o cosseno. O seno começa no 0 e vai subindo. O seno. Cosseno começa no 1 e vai descendo. Mas na verdade o seno e o cosseno é simplesmente uma onda defasada. Aqui, vamos supor que eu considero que nesse ponto aqui a onda está iniciando. A diferença é que o cosseno vai começar um pouquinho para trás. E ele vai já estar em cima. Né? Basicamente é isso que são os gráficos das funções seno e cosseno. Eu vou passar também, agora, para a função tangente, para a gente poder estudar ela. Na tangente, uma coisa que eu não coloquei aqui, são os valores da tangente, né? Na tangente é seno sobre cosseno, então vai ficar 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Aqui ficaria 1 sobre raiz de 3. Ou, se você preferir, raiz de 3 sobre 3. Esse dividido por esse vai dar 1. Então, tangente de π sobre 4 é 1. Tangente de π sobre 3 vai ficar esse sobre esse, que dá a raiz de 2. Então, a gente tem aqui os valores da tangente dos arcos notáveis também. Agora eu vou começar a avaliar aqui como é que fica a tangente. Deixa eu só colocar um ângulo aqui qualquer. Peguei aqui a linha. Então a gente tem aqui ó, a linha. A linha fina vai ser o eixo das tangentes e a linha grossa a tangente do ângulo. Quando eu jogo esse cara aqui para cima, quando eu começo a me aproximar o ângulo de π sobre 2, a tangente indica que ela explode, ela vai tomando valores cada vez maiores. Quando tiver em π sobre 2, em 0 aqui, a tangente é 0. A mesma coisa vai acontecer quando eu me aproximo de menos π sobre 2. Vamos ver como é que fica então o gráfico da tangente aqui. Tá? Deixa eu botar aqui, ó, x. Vamos pegar aqui y igual a tangente de x. O meu problema aqui vai ser, deixa eu colocar aqui menos π sobre 2 e aqui π sobre 2. Aqui a gente vai ter que ter ela não encosta aqui, né? Não encosta nem para cima nem para baixo. O que acontece aqui? Ó? Quando o x é 0, qual é o valor da tangente? Vai ficar 0. Aí a gente tem aqui alguns valores, vamos pegar os ângulos notáveis. Quando for π sobre 6, então eu tenho dividido isso aqui mais ou menos em 3 partes. Aqui vai ficar o π sobre 6. A tangente vai ficar raiz de 3 sobre 3. 1,7 sobre 3. Então é um valor pequeno, né? Deixa eu pegar quanto é que é isso mais ou menos aqui. 1,7 dividido por 3. 0,56. Então aqui mais ou menos vai ficar em 0,5. Vai ficar um valor pequeno aqui. Então mais ou menos aqui assim. Quando for π sobre 4, ela vai passar no 1. Vai passar aqui assim, mais ou menos. Aqui π sobre 4. Quando for π sobre 3, ela vai passar em raiz de 3, que é 1,7. Então ela vai passar lá em cima. Ou seja, a tua função faz um negócio meio assim. Ó. É uma curva, tá? Vou melhorar essa curva. É
ela vai fazer um negócio meio assim. Tá? Para cima e para baixo. Tem uma curvinha aqui. Mais ou menos assim. Do outro lado, ela vai fazer um negócio assim também. Tá? E em π sobre 2 ela não encosta. Ela vai cada vez estar mais alta aqui e não vai encostar em π sobre 2. Quando eu passo o ângulo de π sobre 2, quando eu venho para cá, ó, aqui ele nem coloca porque eu limitei aqui. Mas quando eu passo esse ponto para cá, ele passa a vir lá para baixo. Eu não consigo colocar o ponto E porque eu limitei no ponto D aqui. Quando eu coloco o ponto E aqui, a tangente vai vir lá para baixo. Ou seja, ela vem extremamente negativa quando eu passo aqui de π sobre 2. Ela vem daqui. Quando ela for em 3π sobre 2 aqui, desculpa. Quando ela for em π aqui, ela vai passar no zero. E em 3π sobre 2, ela volta a crescer indefinidamente. Aqui, ó, quando ela vem para cá, a tangente daqui ela vai passar lá embaixo. Quando ela está aqui, ela vem para cá, vem para cá. Aqui ela passa no zero. E quando ela vier daqui, ó, esse ponto continua ele. Vai ter o mesmo valor da tangente. Quando chegar em π sobre 2, ela vai ter para mais infinito de novo. Então aqui eu desenho uma outra linha. Mais ou menos passando aqui. Tá? E esse gráfico vai fazendo um troço meio assim também. E isso aqui vai fazendo isso de forma indefinida. Vou colocar aqui nos gráficos de novo, para a gente enxergar. Então, vou tirar esse e esse. Vou colocar aqui outro gráfico. Aqui agora, tangente x. É conveniente aqui eu mudar um pouquinho as escalas para a gente ver melhor como é que ela faz a curva. Então aqui, ó, menos π sobre 2 é π sobre 2, ele dá um passo inteiro. E aqui ele vai repetindo indefinidamente para um lado e para o outro. Bom, então pessoal, esses foram os 3 gráficos das funções trigonométricas que a gente trabalha. Agora, vamos começar a variar essas funções para a gente conseguir entender como é que o gráfico das funções trigonométricas variam, não só fx igual a seno x. Vamos trabalhar quando a gente fala da função completa, funções trigonométricas completas. Vamos lá. Vou começar com seno, porque a gente está trabalhando com seno toda hora. As funções trigonométricas completas vão ser dessa forma aqui. Função, por exemplo, seno. Então a gente vai ter aqui f de x é igual a A mais B seno de cx mais d. A gente vai ter aqui A, B, C e D são parâmetros. Né? Vamos colocar aqui os parâmetros. A gente chama A, a gente tem o A, B, C e o D. O parâmetro A é o de translação horizontal. Vou comentar um por um com eles para vocês. Translação horizontal. O B é da amplitude. O C dá o período. E o D da translação. Aqui eu botei horizontal, é vertical, sem querer. Translação. Deixa eu pegar daqui. Esse cara daqui. Aqui vai ser a translação vertical. Eu vou fazer com um por um eles aqui para vocês verem como é que varia. Vamos a um primeiro exemplo. A gente vai ter que f de x igual a 2 mais seno de x. No final, eu coloco aqui tudo, todos eles variando, para vocês conseguirem enxergar aqui. Vamos aqui do zero, vamos voltar para a função seno. Aqui está a função seno x, deixa eu aumentar ela um pouquinho. Agora, em vez de trabalhar com a função seno de x, vamos colocar f de x, f2 de x, igual a
é 2 mais seno de x. Tá? Você observa o seguinte, ó, a função, ao invés de estar vindo aqui, quando a gente fala com um eixo de referência sendo y igual a 0, o eixo de referência vai ser y igual a 2. Eu posso, para fazer essa função mais bonitinha, para você enxergar melhor, eu coloquei o 2 aqui e ela subiu 2 unidades. Né? Eu posso criar aqui um negócio legal, que a gente chama de slide. Eu vou colocar aqui, vai ser A mesmo, no slide. Eu vou querer que ele varie aqui de menos 2 até 2. Incrementa, errado. Até 2 com incremento, sei lá, 0,2. Tá? E aqui, em vez de ser, vai ficar, ó, conforme eu vou mexendo nesse cara aqui, ó, ele vai alterando. Então aqui em cima está o valor do A, né? Ó, o A é igual a menos 0,6, ela está indo para baixo. Conforme eu vou variando aqui, ó, ela vai descendo mais, conforme vai tendo valores positivos, ela vai subindo. Né? Vou ter aqui para animal, aí acho que você consegue ver melhor. Conforme o A vai variando, ela vai subindo ou descendo. Vou pegar o gráfico mais para cima aqui, para você enxergar bem. Ó. Aqui, ó, o eixo de referência está no 0, o eixo de referência vai subindo. Aqui, ó, vai chegar no 2, depois volta. Então esse parâmetro A, o que ele faz é a translação vertical da função. Tá? Para ele aqui, para... Então, tirar ele para a gente guardar. Agora vamos ver o segundo. Então esse aqui joga. Então, na verdade, a palavra certa é transladar. Então o gráfico translada 2 unidades para cima quando eu coloco aqui. Vamos alterar aqui, vamos botar um outro f de x igual a 2 seno x. E vou botar aqui f1 de x e aqui o f2 de x. Agora vamos variar o parâmetro b. Ó. O parâmetro a gente já sabe o que faz, joga para cima e para baixo. Vamos ver o parâmetro b. Bota aqui menos 2 seno x. O parâmetro a joga para cima e para baixo. O parâmetro b vai alterar a amplitude da função. Vamos dar uma olhada nela aqui. Vou colocar aqui. Então aqui, ó. Eu coloquei... Deixa eu tirar esse aqui. Eu coloquei aqui a função agora. Aqui está o f de x igual a seno x, mas eu posso variar aqui. Aqui, eu na verdade escrevi f de x igual a b seno de x. Quando b é igual a 1, ela bate igual. Agora quando o b aumenta, o que acontece com ela? Ela vai aumentando aqui. Tá? Quando o b for negativo, ela vai ficar de cabeça para baixo. E eu posso botar ela para movimentar também. Vê se consegue enxergar ali. Ó. Eu botei o B pode variar até 5, né, e até menos 5. Então você vê ali, ó, conforme o B varia, o que acontece com a função. Então o B negativo, ele faz o reflexo da função. Então se eu tiver f de x igual a seno x, vai ser a função normal seno, f de x igual a menos seno x, ele vai refletir em relação ao eixo x. Isso é o que faz o B sendo negativo. Tá? Deixa eu botar um valor aqui. Ó. Aqui, ó, B igual a 0, vai ficar f de x igual a 0. Aí eu começo a subir, a colocar ele positivo, ela começa a crescer, a amplitude. A amplitude é a distância do eixo de referência até o ponto mais alto ou mais baixo da função. Ó, quando eu começo a colocar ela, aumento. Quando o B está igual a 2, ó, observa que ela passa aqui no 2, no menos 2. Quando o B for igual a 2,5, ela vai passar aqui no 2,5. Quando for 0,5, ela vai passar aqui no 0,5. E assim sucessivamente. Né? A gente pode ficar alterando aqui a função para a gente ver como é que fica a cara dela. O terceiro parâmetro. Você pode verificar com isso, você pode fazer qualquer gráfico que você queira.
O terceiro parâmetro, que é o parâmetro C, vai dar o período da função. A gente tem um probleminha aqui de paridade que a gente tem que estudar antes. Isso aí é minha filha que acordou. Tá, a gente tem um problema de paridade que diz o seguinte. Para a gente estudar o C. Primeiro vamos ver o C com valor absoluto. Se eu tiver aqui, ó, f de x é igual a seno de 2x. E eu vou botar aqui o f2 de x é igual a seno de 3x. Primeiro vamos saber o que é período de uma função. Vou voltar para esse gráfico aqui. O período da função é como se você... quanto é que a função... a variação em x, o intervalo em x, que faz com que a função se repita. Deixa eu tirar aqui uma dessas funções para você enxergar melhor. Ó, o período aqui da função, você deve conseguir observar aqui, que daqui até aqui, nessa região, você tem que... é como se fosse um carimbo da função. Imagina que você tem um carimbo com isso aqui. Ó. Pega que carimbo aqui, depois carimbo aqui. A função é igualzinha. Ó. Tá? Então vai ser a variação em x que a função passa a se repetir. Ou seja, as imagens da função vão ser iguais por variações iguais desse intervalo. Então de 0 a 2π e 2π a 4π, a função é exatamente igual, como se fosse um carimbo. Você pega aqui um carimbo, pá, aí depois carimbo de novo, pá, depois carimbo de novo, pá. Essa é a ideia do período da função. O período da função, quando eu tenho aqui f de x é igual a seno de c vezes x, o período da função, o período de f vai ficar igual a 2π sobre c. Então o período dessa aqui vai ficar 2π sobre 2, que é igual a π. Vou mostrar isso no gráfico para vocês. Aqui o período vai ficar 2π sobre c, que é 3. E aqui aqui é c, né? O período, se for c, vai ficar 2π sobre c. Aí se eu tiver, professor, alguma coisa do tipo f de x é igual a seno de 1 sobre 2 vezes x, ou seja, seno de x sobre 2. Não tem problema, o período vai ficar igual a 2π sobre 1 sobre 2. Repete primeiro, fica para o inverso segundo, esse aqui vai passar multiplicando, vai ficar 4π. Vamos dar uma olhadinha nisso no gráfico, para a gente enxergar. Eu vou montar aqui uma função que varia o c aqui para vocês. Então aqui f. Aqui, ó, deixa eu tirar a outra função que está ali, para vocês enxergarem. Quando eu vario essa aqui, ó, observa o período dela variando. Deixa eu colocar as duas juntas aqui. Ó. Uma aqui, ó, eu estou variando o c dela. Essa aqui é a função f de x é igual a seno de c vezes x. Tá? Ó, f4 de x é igual a seno de c vezes x. Quando eu vario esse cara aqui, ó, ele varia o período. Quando ele for negativo, ela fica de cabeça para baixo. Já vou explicar isso, o que acontece. Ó, ela inverte aqui. Observa aqui, ó. A partir do zero, essa aqui está crescendo. A partir do zero, essa aqui está decrescendo. Está vindo para baixo. Tá? Ela volta e fica para cima. A gente pode dar uma animada aqui também, ó, para vocês enxergarem. Deixa eu tirar esse B aqui. Ó, estou variando só o período da função. Ó. Cada vez ela está ficando menor. Não sei se vocês conseguem perceber, isso aqui é muito parecido com o osciloscópio. Vocês usam para verificar a corrente alternada. Tá? A gente pode variar também tudo aqui, ó, variar no B também. E o que a gente vai fazer? Variar a amplitude dela. Então a gente vai... o B está em outra função. Estaria nessa daqui, ó. A gente pode botar as duas juntas aqui. Deixa eu parar tudo. Deixa eu alterar essa aqui. Se eu colocar aqui, eu boto B mais B vezes, aí a gente consegue animar ela inteira.
tanto a amplitude vai variar quanto o período dela. Tá? Deixa eu tirar esse aqui para vocês enxergarem. Ó, agora só variando o período. Aí eu vou fixar o período. Vou ver a amplitude dela. Tá? Então assim, pessoal, acho que deu para verificar o que essas duas coisas, esses dois parâmetros aqui provocam. Deixa eu colocar um parâmetro D aqui, que vai ser a translação agora horizontal dela. Deixa eu colocar uma outra função aqui, que dê isso. Aí eu mostro aqui algebricamente como é que a gente altera a função ali para vocês entenderem o C e o D negativo. Ó. Deixa eu tirar aqui as outras funções que estão variando. Agora eu vou variar somente o D. Aqui está D igual a 1, né? Vou botar aqui D igual a 0. Ó, D igual a 0 ela fica exatamente em cima da função. Quando eu aumento aqui o D, ó, ela começa a andar para um lado e para o outro. Deixa eu animar ela aqui para vocês enxergarem. Então, essa variação, deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui ela. A gente vai estar trabalhando com algo do tipo f de x é igual a seno, por exemplo, de x mais... Geralmente isso aqui é ângulo, né? Seno de um ângulo, então a gente coloca o ângulo também aqui em radiano. Então, mais, sei lá, π sobre 6. Ou seja, nesse aqui, o que você vai provocar na função? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. A função f6 é exatamente f de x igual a seno de x mais π sobre 6. Eu não estou colocando aqui os comandos para vocês verem. Por causa da tabela, do tamanho da tela, só para isso. Mas eu posso chegar aqui para mostrar. Esse aqui, ó, f de x igual a seno de x sobre 6. Aí vocês conseguem ver aqui um pedacinho. Aqui é o em azul que a gente está trabalhando. Então você observa que quando eu coloco x mais π sobre 6, a função anda por outro lado. Deixa eu tirar essa aqui. Ó, essa aqui é a função f de x igual a seno de x mais π sobre 6. E aqui é a função f. Bom, agora que a gente já enxergou aqui quais são os movimentos que a função pode fazer, vamos analisar ela de forma teórica aqui, para a gente entender quais são esses passos. Tá? A primeira coisa que você tem que saber é que a função seno é uma função ímpar. Deixa eu tirar isso daqui. A gente trabalhar agora. O que vem a ser uma função ímpar? A gente vai ter aqui, ó, paridade. A gente vai ter aqui da f de x igual a seno de x. Uma função ímpar é a função que é f de menos x é igual a menos f de x. E a seno de x é uma dessa. Como é que vai ficar f de menos x? Em vez de x eu vou colocar menos x. Vai ficar seno de menos x. Só que quando você coloca aqui no ciclo, imagina que esse aqui é o x, tá? O menos x vai estar aqui para baixo. E o seno, que vai ser a projeção vertical, vai estar para baixo, no ângulo menos x. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês enxergarem. Deixa eu traçar outra linha aqui. Tá bom. Aqui, ó, vou marcar esse ponto aqui agora. Ó. Aqui, ó, vai ter um ângulo positivo, por exemplo, 30 graus, e aqui vai estar o valor negativo. Deixa eu colocar até aqui, para a gente ter. Ó, aqui está 42 graus.
aqui vai estar 42 graus também. Mas tem que lembrar que a gente tem que utilizar a convenção da trigonometria. Quando a gente anda no sentido horário, o ângulo é negativo. Tá? Então o que acontece aqui? O seno de menos 42 graus vai ficar igual a menos o seno de 42 graus. Ou seja, isso aqui vai ficar menos seno de x. No caso ali, ó, seno de menos 42 graus vai ficar igual a menos seno de 42 graus. Essa aqui que é a noção que a gente tem. Então o que acontece? Se eu tiver aqui f de x igual a seno de menos 2x, a gente vai ter que isso aqui vai ficar igual a menos seno de 2x. Ou seja, o menos daqui no seno equivale a você trocar o sinal do b. O menos no c equivale a você trocar o sinal do b e tira o sinal do c ali. Ou seja, o menos sai. Então ela é uma função ímpar. Em outras palavras, se você tiver o c negativo na função seno, você tem uma reflexão no eixo x. Tá? Esse é o grande problema, tá, que a gente tem. Então você vai ter o c. O que o c faz? Ele calcula o período da função, como 2π sobre c, assim como ele verifica se a função é refletida ou não. Se o c for negativo, ele vai refletir a função. Isso não acontece na função cosseno. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque o seno é uma função par. O que acontece aqui na função seno? A função cosseno, desculpa. Aqui, então a paridade aqui é a função ímpar, a função seno, e eu vou colocar aqui f de x igual a cosseno x, é uma função par. A função par é uma função do tipo que f de menos x é igual a f de x. Uma função par, vocês conhecem bem, f de x igual a x ao quadrado. Ó, f de menos x vai ficar igual a menos x elevado ao quadrado, que é x ao quadrado, que vai ficar igual a f de x. Né? Então, se eu tiver aqui a função quadrática, ela é uma função par. Tá? Mas vamos ver na função cosseno. Se eu pegar aqui f de x igual a cosseno x, quanto é que é f de menos x? Vai ficar igual a cosseno de menos x. Agora, vamos ver no ciclo trigonométrico o que acontece quando o ângulo é negativo. O cosseno aqui de alfa, de 42,98 graus, é esse cara daqui até aqui, né? Mas o do menos 42,98 graus também é o mesmo. Ou seja, o cosseno de alfa e o cosseno de menos alfa é a mesma coisa. Então esse aqui, ó, vai ficar igual a cosseno de x. Tá? Não altera a função. Então se eu tiver aqui f de x igual a cosseno de 2x, ou f de x é igual a cosseno de menos 2x, o gráfico é mesmo. É o mesmo gráfico, porque a função é par. Tá? Isso aqui é o que ocorre para a função cosseno. Então, a gente pode verificar isso fazendo o gráfico aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Com o gráfico da função cosseno. Aqui vai estar a função cosseno. Deixa eu apagar as outras aqui. Aqui, seno. Se eu colocar aqui, eu coloquei g de x igual a cosseno x. Eu vou colocar outra aqui. Chega mais um pouquinho aqui para cima para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Aqui, ó, g2 de x é igual a cosseno de... Vou botar 2x para vocês verem ali, ó. Ela altera o período, né? Observa aqui, ó, o primeiro período vem até 2π. Esse período está vindo só até aqui, π. Eu vou colocar aqui g3 de x igual a cosseno de menos x. Olha o que vai acontecer. É a mesma coisa do cosseno de x. Ó. Deixa eu tirar ela. Ó.
ela bate com a do cosseno x. Ou seja, ela não se altera. A função seno, ela inverte. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar para seno aqui, para vocês enxergarem. Aqui está f de x igual a seno x. Então vamos colocar aqui. Dá um k de x para ele. Quando eu coloco seno de menos x, olha o que acontece. Ela se inverte. Enquanto a cosseno de menos x não se inverte, ela fica exatamente igual. Então depende da paridade da função. Então o que faz o C? O C, além de alterar o C em módulo, altera o período da função. Mas quando o C é negativo na função seno, ele reflete ela em relação a x. A função cosseno não faz absolutamente nada. Tá? Agora vamos analisar o que acontece com o parâmetro D da função. Tá? Parâmetro D. Ou seja, se eu pego aqui, agora, eu quero agora trabalhar aqui com f de x igual a seno de x mais π sobre 3. A gente vai ter um fenômeno aqui interessante. Deixa eu puxar outra janela aqui de GeoGebra. Para a gente trabalhar. Vou puxar uma outra janela aqui para a gente enxergar. Quando a gente trabalha aqui com funções que a gente quer que vá para um lado ou para o outro, olha aqui o que acontece quando eu coloco f de x igual a x ao quadrado. A f de x igual a x ao quadrado está o gráfico dele aqui. Deixa eu colocar. Agora eu quero que ela ande para a direita. Se eu quiser que ela ande para a direita, eu vou ter que tirar a raiz do zero e jogar a raiz no 1. Acho que você enxerga isso. Mas como é que eu faço para tirar a raiz do zero para a raiz do 1? X ao quadrado, quando x for zero, a raiz é zero. Vai ficar zero ao quadrado. Não, agora eu quero que jogue ela para a direita. Eu vou ter que escrever isso aqui. X menos 1 elevado ao quadrado. Por quê? Agora, se eu colocar o x igual a 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Ou seja, quando eu diminuo aqui, eu jogo a raiz para frente. Se ao contrário, se eu somar aqui, eu vou jogar a raiz para trás. Tenta entender o motivo aqui. Vou apagar isso aqui. O que acontece aqui? Qual é a raiz do f2 x igual a x mais 1 ao quadrado? Eu vou ter que colocar o x igual a menos 1. Aí vai ficar menos 1 mais 1, vai dar 0. Então, quando eu somo aqui, eu jogo a raiz para o outro lado. Quando eu diminuo aqui, eu jogo a raiz para o lado de lá. O mesmo fenômeno vai acontecer nas funções trigonométricas. Quando eu tenho aqui f de x é igual a seno de x mais π sobre 3. Eu vou pegar a função e vou deslocar ela para a esquerda π sobre 3, por causa desse mais aqui. Porque quando x for igual a menos π sobre 3, eu vou ter uma raiz dela. Então aqui eu tenho um deslocamento para a esquerda. Tá? Para a esquerda de π sobre 3. Vamos verificar se eu estou falando a verdade aqui. Deixa eu botar aqui um K2 de x agora. Seno de x. No caso eu quero mais π sobre 3. Observa aqui, eu desloquei, aqui está a função seno. Eu desloquei ela para a esquerda quando eu somo. Ou seja, é o contrário. Tá? Se eu colocar aqui menos, alterar isso aqui para ficar menos π sobre 3, o deslocamento vai ser para o outro lado. Quando eu coloco aqui, f2 de x é igual a seno de x menos π sobre 3. Aí você vai ter um deslocamento agora para a direita. Observa aqui, esse ponto daqui saiu para cá. Eu tenho um deslocamento com um sinal trocado ao que a gente coloca aqui. Tá? A grande dificuldade fica quando eu estou trabalhando com funções desse tipo. F de x é igual a seno de 2x menos π sobre 3, por exemplo. Porque eu tenho que saber como é que o x se desloca. E o x tem que estar sozinho para ele ser deslocado.
para eu saber o quanto a minha raiz, as minhas raízes, quantos meus pontos vão andar para um lado ou para o outro. Então, na verdade, eu tenho que fazer isso aqui antes. Eu tenho que colocar uma coisa meio esquisita no início, mas você acostuma. Eu vou ter que colocar o 2 em evidência para o x ficar sozinho. Ó, aí x. Quando esse cara multiplicar para cá, vai ficar 2 vezes x. Só que quando eu passar esse daqui para cá, tem que chegar no resultado π sobre 3. Então ele tem que ser π sobre 6. Por quê? Quando eu multiplicar esse aqui por esse, vai ficar 2x. Quando eu multiplicar esse aqui por esse, vai ficar 2 vezes π sobre 6, que dá π sobre 3, que é o de cima. Né? Então agora a gente tem aqui um deslocamento de π sobre 6 para a direita. Porque está negativo. Deslocamento de π sobre 6 para a direita. Vamos ver se eu falei a verdade. Vou colocar aqui a função agora. Em vez de cosseno x, vamos colocar ela. É seno, né, que eu estou trabalhando. Em vez de seno x, eu vou colocar aqui seno de 2x. Né? E aqui eu vou colocar, em vez de x menos π sobre 3, eu vou colocar 2x menos π sobre 6. Vamos ver se eu estou falando aqui a verdade. Desculpa aqui. 2x menos π sobre 3. Olha errado aí. Quando eu coloco aqui π sobre 3, menos π sobre 3, ele anda π, no caso, sobre 6 para a direita. É fácil você ver aqui contando os quadradinhos. Aqui é π sobre 2. Se eu dividir isso aqui por 3 partes, vai chegar em π sobre 6. Aqui vai estar a primeira parte, a segunda vai estar mais ou menos aqui, assim, onde eu estou com a mãozinha ali. Então eu dividi essa parte aqui em 3. Ou seja, eu tenho um deslocamento daqui para cá de π sobre 6. Deixa eu ver se aumentando aqui ele mostra isso que eu estou falando. Ah, não. Era aqui mesmo. Não, era essa. Aqui. Ah, ele não subdivide mais. Tá? Mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Né? Então 5 dividido por 3 ali vai ficar 1 e um pouquinho ali, que é aqui seria o π sobre 6. Tá? Pessoal, então essa é a matéria de gráficos trigonométricos com as funções diretas. No próximo bloco eu vou trabalhar as funções inversas com vocês, para a gente fechar essa matéria. Vamos iniciar o nosso estudo sobre linhas e funções trigonométricas inversas. Para a gente entender o que é isso, vamos começar aqui com uma equação bastante simples e que a gente já tem ferramentas suficientes para resolver. Vamos dar uma olhadinha aqui quanto é que é. Por exemplo, aqui seno de x igual a 1 sobre 2. Ou seja, isso aqui é uma equação, eu quero descobrir quais são os valores de x que quando eu substituo em seno x, ou seja, quando eu obtenho o seno desse ângulo, vai dar 1 meio. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Vamos partir para o GeoGebra para a gente entender. Quando a gente está aqui no GeoGebra, aqui eu tenho um círculo trigonométrico, tem que lembrar o raio igual a 1. Esse eixo horizontal vai me dar as projeções que geram os cossenos e o eixo vertical as projeções que geram o seno. Então, se eu quero aqui descobrir quais são os ângulos cujo seno é igual a 1 sobre 2, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui, então, o seno de o valor... Desculpa. Eu vou dividir no semi-eixo positivo vertical qual é o ponto médio aqui entre 0 e 1. Então, eu vou pegar aqui no GeoGebra para calcular o ponto médio aqui. Não, primeiro eu tenho que marcar um ponto. Marco aqui um ponto, onde eu quero o ponto médio. Agora eu vou marcar o ponto médio dele, aqui. Então eu vou pegar aqui, ó. O ponto M é o ponto médio entre o centro do ciclo e o L. Aqui eu vou traçar uma linha perpendicular passando no M. Tá? Ou seja, aqui tem 0,5 até aqui e 0,5 para cima. E daqui até aqui eu tenho 1. E com isso eu consigo obter os dois ângulos que têm seno igual a 1 sobre 2. Vou pegar aqui, vou marcar esse cara até aqui, esse cara até aqui. Se eu escrever aquela tabelinha que a gente já está acostumado, eu vou pegar aqui, né? Aqui seno, cosseno, aqui 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí a gente vai fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, tirar as raízes,
Raiz de 1 não tira. Agora divide todo mundo por 2. Isso aqui te dá uma das respostas, né? Eu tenho aqui, ó, o seno de x é igual a meio. Qual é o seno que dá um meio? 30 graus. Então, esse cara aqui no GeoGebra tem que ser o 30 graus. Vamos verificar se é. Vou pegar aqui a medida de ângulo dele. Ó, deu 30 graus. Deixa mais para cá, ó. Esse ângulo que está aqui, tem que lembrar que o ângulo de referência horizontal aqui tem que ter 30 graus também. Né? Então, 180 menos 30 graus ele dá 150. Oh, esqueci disso aqui. Ó. Se eu olhar para cá, eu tenho aqui, ó, esse é um 150 daqui até aqui. Essa aqui são as minhas duas soluções no primeiro quadrante para a equação seno de x igual a 1 sobre 2. Então a gente vai ter aqui. A gente vai ter que x vai ficar igual a... Tem que lembrar que 30 graus é π sobre 6, né? Ou x vai ficar π menos π sobre 6, que dá 5π sobre 6. Isso aqui na primeira volta. Tá? Bom, agora a gente sabe resolver quando a gente tem então um ângulo notável. E se eu tiver algo do tipo assim, seno de x é igual a 0,8. Bom, em vez de eu ter aqui no GeoGebra o ponto M, eu vou ter um ponto mais ou menos por aqui assim. Eu tenho que continuar tendo respostas. Tá? Então aqui, ó, se eu tiver um ponto por aqui, ó, sei lá, mais ou menos por aqui, eu continuo tendo respostas. Porque eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu tenho esse ângulo e esse ângulo aqui. Bom, a gente sabe então que teoricamente a gente tem uma resposta para isso, mas a gente não sabe qual é. Aí a gente vai criar uma notação. Quando seno de x é igual a 0,8, isso aqui vai implicar que x vai ficar igual ao arco cujo seno é 0,8. Isso aqui pode parecer um pouco esquisito para todo mundo no início, mas simplesmente vai ser um número. O x vai ser um ângulo, então um número, e que a gente sabe qual é, mas a gente não sabe dizer exatamente, a gente não sabe dizer quem é esse número, mas a gente inventa um nome para ele. Ah, isso é meio esquisito? É, mas o π é isso também. π é 3,14159, número infinito. Ah, é um número que eu não consigo representar ele, porque ele é infinito. Ah, então a gente inventa um símbolo para ele. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente sabe que o número existe, então a gente inventa um símbolo para ele. A gente vai dizer que x é igual a arco cujo seno é 0,8. A primeira coisa que você pode observar aqui é que na primeira forma aqui de solução, eu dei para você duas respostas para seno x igual a meio. Ah, mas professor, olhando no GeoGebra, se há dois ângulos cujo seno x, cujo seno é 0,8. Existe isso. Mas a gente só marca um. E o outro, você tem que se virar para entender. Você tem que saber trigonometria para dizer quem é. Tá? A gente vai trabalhar, quando a gente trabalha com funções trigonométricas, com linhas trigonométricas inversas, com intervalos de variações específicos. Aqui, ó, o intervalo de variação do arco cujo seno x vai ser o x pertencendo a menos π sobre 2 até π sobre 2. Vou explicar isso por quê. Volta aqui ao GeoGebra e vamos aqui começar com um material novo aqui para você entender isso. Vou tirar aqui o gráfico. Vou desenhar aqui um círculo. Esse aqui vai ser o nosso ciclo trigonométrico agora, tá? Desenhei aqui no meio. Quando você está estudando a variação do arco cujo seno é alguma coisa, deixa eu pegar aqui uma linha para a gente ter aqui no meio. Tem um ciclo aqui direitinho. Então esse C tá legal.
Um pouquinho para cima. Aqui. Agora a gente está bem na horizontal ali. Quando você aqui está trabalhando com um arco cujo seno é alguma coisa, a gente só dá uma resposta. Aí você tem que observar o seguinte. Todos os valores de seno vão estar na vertical. Então varia daqui, ó, daqui de baixo até em cima. Então a gente marca todos os ângulos que estão nessa parte aqui da circunferência, na parte direita dela. Porque aqui tem todos os valores de seno possíveis. Se eu pegar uma linha aqui, ó, para traçar um ângulo. Ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou botar um segmento. Aqui, ó. Aqui está um segmento. Aqui vai estar o seno dele. O seno dele vai ser esse comprimento daqui aqui. Aí eu pego esse ponto e vario. Ó. Todos os valores... Aqui, entre menos π sobre 2 aqui embaixo até π sobre 2 lá em cima, eu pego todos os valores de seno possíveis. Aí, se você quiser saber quem é o outro resultado, você vai ter que puxar aqui qual é o ângulo de referência, jogar aqui para o outro lado, que você vai saber quem é o outro ponto. Então a gente não dá duas respostas, a gente só dá uma resposta. Em todos os casos, no cosseno e na tangente, a gente tem que dar um jeito de pegar um intervalo onde todas as soluções possíveis estejam ali. Tá? Escolheu-se trabalhar para o arco seno x na parte direita da circunferência. Poderia ter sido feito tudo pela parte esquerda, não daria diferença nenhuma. Só que escolheram que o ângulo x igual a zero estivesse no campo de variação do arco seno. Então se colocou no lado direito do círculo trigonométrico. Só isso. Tá? Não tem outra razão não. Esse é o único motivo. Não estudei história, mas eu suponho que seja bem isso. Tá? A gente fez aqui a análise para o seno, mas a gente pode fazer todas as análises para o cosseno também. Imagina que eu pegue aqui, eu quero saber quanto é que é o cosseno de x igual a, sei lá, 0,4. Menos 0,4, melhor. Menos 0,4. Vamos ver como é que isso aqui funciona. A gente não vai precisar trabalhar com essa parte aqui, então eu vou tirar ela. Apertei o botão errado. Tá, vou começar aqui do zero. Vamos lá. Eu vou traçar agora, eu quero saber qual é o cosseno que dá menos 0,4. Eixo dos cossenos, aqui a gente tem o eixo horizontal. Aqui, ó, dá menos 1, aqui mais ou menos 0,4 deve estar por aqui. Vou marcar um ponto. Tá? Aqui, ó. Mais ou menos aqui deve ser o cosseno x igual a 0,4. Agora eu quero saber quais são os ângulos que satisfazem isso. Então vou pegar aqui uma linha perpendicular e marcar esses dois pontos aqui. Ó. Agora esses dois ângulos aqui, eu vou traçar o primeiro aqui e o segundo aqui. Deixa eu botar aqui a marquinha dele. Pra vocês verem, ó. Esse aqui no caso ali deu 112. E se eu pegar esse aqui também, deixa eu separar os dois aqui para a gente saber quem é quem. Aqui, ó, o beta é esse grandão aqui, dá 247 graus com 0,19 e o outro 112 graus com 81. Esses ângulos aqui então seriam os ângulos cujo cosseno é 0,4. Tá? A gente vai ter aqui, como é que a gente vai dizer isso? A gente vai dizer que o x é igual ao arco cujo cosseno é menos 0,4. Tá? Na linha trigonométrica inversa, arco-cosseno, a gente vai trabalhar um campo de variação que não é igual ao do arco-seno. Aqui vai ficar, ele vai variar entre 0 e π. Por quê? Entre 0 e π, olhando aqui para o GeoGebra, todo o eixo dos cossenos vai ser utilizado. Então, quando eu começo a pegar um ponto, ó, peguei o ponto aqui, eu igualei, ó, vai dar, aqui seria, qual é o ângulo aqui que a gente tem? Arco cujo cosseno é 0, que é 1. Aí, ó, eu vou aumentando, eu vou olhar só para o ângulo de cima, ali para o alfa. Aqui, ó, todos os valores possíveis de cosseno vão ser obtidos pelo alfa, até chegar em
180 graus que é π. Então, a gente não obtém, aqui no caso, a solução de baixo, quando eu falo aqui x é igual a arco cosseno de menos 0,4. Eu só tenho a solução do ângulo que está entre 0 e π, que está na parte de cima da circunferência. Tá? Para o arco tangente, a tangente, só lembrando, esse aqui é o arco das tangentes. Eu tenho que dar um jeito de, entre todos os valores possíveis, eu obter todos os valores possíveis de tangente para o ângulo. No caso aqui, eu vou utilizar, em vez de segmento, uma semi-reta. Então aqui, ó, eu tenho que obter todos os valores possíveis aqui da tangente, então dessa linha aqui que passa pelo C. Para obter todos os valores possíveis, se eu pegar ele muito grande aqui, ó, se eu pegar aqui um valor muito pequeno, seno de 0 é 0, né? Tangente de 0 é 0. Então aqui, ó, se eu começo a pegar o D e jogar para a esquerda aqui, eu vou tendo os valores mais altos possíveis aqui da tangente. Então, se eu percorrer o ângulo daqui até aqui, eu vou obter os valores da tangente positiva. Ao contrário, se eu começar a andar aqui para baixo, acompanha aqui o ponto F. Acompanha aqui o ponto F. Variando aqui, ó, de 0 até menos π sobre 2, eu obtenho todos os valores possíveis da tangente. Então a tangente, tem que lembrar que π sobre 2 e menos π sobre 2, para esses valores de ângulo eu não tenho tangente definida. Então aqui o ângulo vai estar, o intervalo de variação do arco tangente de x, agora vai ser um intervalo aberto, ele é igual o do seno sem as extremidades. Por quê? Com isso eu obtenho, nesses valores aqui de x, eu obtenho todos os valores possíveis da tangente. Então, basta para mim trabalhar nesse intervalo. Ah, professor, mas quando tem uma tangente, se eu somar 180 graus, eu tenho por exemplo, eu sei que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Ah, mas 30 graus mais 180, tangente de 210 também é raiz de 3 sobre 3. Sim, isso é um problema teu descobrir qual é a outra solução. A linha trigonométrica te dá uma solução, não as duas soluções. Para descobrir a outra, você tem que usar o ciclo trigonométrico para saber. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Se eu tiver aqui tangente de x igual a, sei lá, 0,75, a gente vai ter que x igual a arco, cuja tangente é 0,75. Tranquilo? Eu acho que assim não tem muita dificuldade aqui para saber, para fazer a questão. O máximo que eu posso trabalhar com vocês de dificuldade, eu vou colocar aqui uma ou duas expressões com linhas trigonométricas inversas para ilustrar algumas propriedades. Tá? Vou preparar então uma nova tela aqui para gente. Eu preparei dois exemplos aqui para ilustrar como é que se aplica a teoria das linhas trigonométricas inversas. Vamos aqui ao nosso primeiro problema. Calcule o cosseno do arco cujo seno é 3 sobre 5, mais o arco cujo seno é 5 sobre 13. Bom, para você começar aqui, você vai ter que primeiro dar nome aqui aos ângulos. Esse aqui é o meu primeiro ângulo, eu vou chamar de A. Esse aqui é o segundo ângulo que eu vou chamar de beta. Tá? Então, na verdade, aqui a gente vai ter esse aqui como sendo um cosseno de alfa mais beta. Lembrando a fórmula, isso aqui é cosseno A, cosseno B, menos seno A, cosseno B. Tá, então algumas coisas aqui eu já tenho. Se o meu alfa aqui é igual a arco cujo seno é 3 sobre 5, eu posso dizer para você que seno de alfa é igual a 3 sobre 5. Então eu já posso substituir esse termo aqui. O meu beta
ele é igual a arcos de seno 5 sobre 13. Isso aqui eu já posso dizer para vocês que o seno de beta é igual a 5 sobre 13. E eu já posso substituir nesse valor aqui, que é o seno beta. Cadê? Aqui eu errei, aqui não é cosseno beta, é seno de beta. Corrigir. Então esse valor eu já posso substituir aqui. O que fica faltando são os valores de cosseno alfa e cosseno beta. Mas eu posso usar a relação fundamental da trigonometria. Você sabe que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Esse aqui é 3 sobre 5, elevado ao quadrado vai ficar 9 sobre 25. Então eu posso dizer para vocês que cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 menos, vou jogar para o outro lado, 9 sobre 25. Que é igual a 25 menos 9, 16 sobre 25. Deixa eu pegar esse cara que chegar para baixo, senão a gente não vai conseguir ter muito espaço. Agora a gente vai ter o seguinte, eu sei que o alfa aqui é ar cujo seno é 3 sobre 5. Então eu posso dizer para você que o alfa pertence ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Nesse intervalo, cosseno é sempre positivo. Então eu não preciso me preocupar com o sinal. Eu posso dizer aqui para você que cosseno de alfa, tirando aqui a raiz dos dois lados, vai ficar igual a 4 sobre 5. Não pode ter o valor negativo. Bom, agora já tem esse cara aqui, né? Eu coloquei A também, alfa. Já tenho esse valor, já tenho esse e esse. Fica só faltando o cosseno beta, que é arco cujo seno é 5 sobre 13. Eu vou pegar ele e jogar para cima de novo. Aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu preciso aqui do cosseno de beta, que está faltando. Eu vou usar também a relação fundamental da trigonometria. Só que eu vou partir daqui, né? Cosseno ao quadrado de beta vai ficar igual a 1 menos esse cara ao quadrado, que é 25, sobre 169. Então, 169 menos 25 dá 144. Dá 144 sobre 25. Daqui eu posso dizer que cosseno de beta é igual a 12... Fiz errado. 144 sobre 169 aqui. Cosseno tem que ser sempre entre menos 1 e 1. Então aqui, 169. Então cosseno de beta vai ficar raiz quadrada. 144, 12 sobre 13. Agora eu já tenho todos os elementos para substituir lá em cima. Eu fiz a mesma análise aqui, tá? Só não coloquei. Que o cosseno de beta tem que ser positivo, porque o beta vai ter que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ó, então voltando lá, quanto é que é cosseno de alfa mais beta? Que vai ficar, na verdade, igual ao cosseno de arco, cujo seno é 3 sobre 5, mais o arco cujo seno é 5 sobre 13. Isso aqui vai ficar cosseno alfa, cosseno beta. Cosseno alfa, 4 sobre 5. Vezes cosseno beta, 12 sobre 13. Aí vai ficar aqui menos seno alfa, que é, cadê ele? 3 sobre 5, vezes seno beta, que é, cadê o seno beta? 5 sobre 13. Ou seja, vai ficar 48 menos 15. 48 menos 15 dá 33. 3 vezes 5 dá 65. 33 sobre 65, que é o cosseno de arco cujo seno é 3 sobre 5, mais arco cujo seno é 5 sobre 13. A título de exemplo, eu vou fazer a mesma coisa, só trocando as linhas aqui. De cosseno vai virar seno, de arco seno vai virar arco cosseno. Então aqui o que muda vai ser seno de alfa menos beta. Esse cara eu estou chamando de alfa, arco cujo seno é 3 sobre 5, e esse cara eu estou chamando de beta, arco cujo seno é 5 sobre 13.
Substituindo a fórmula vai ficar seno alfa, cosseno beta, menos seno beta, cosseno alfa. Bom, se a gente já tem aqui que o alfa é igual ao arco cujo cosseno é 3 sobre 5, eu posso dizer para você que o cosseno de alfa é igual a 3 sobre 5. E ainda mais, o alfa pertence ao intervalo 0π. Por quê? Porque eu estou trabalhando com arco cosseno. Bom, se eu quiser descobrir agora quem é o seno de alfa, a gente vai fazer seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Que vai ficar 1 menos 9 sobre 25. 25 menos 9, 16. Então, seno de alfa é igual a 4/5. Tá? Vou fazer a mesma análise para descobrir aqui os valores com beta. A gente sabe que beta é igual a arco, cujo seno é 5 sobre 13. Então a gente vai ter que o seno de beta é igual a 5 sobre 13. Tá? Bom, aí fazendo a mesma coisa, cosseno ao quadrado de beta vai ficar igual a 1 menos 25 sobre 169. Vai ficar 144 sobre 169, que é igual a 12 sobre 13. E temos então que o cosseno de beta vai ficar igual a 12 sobre 13. Aqui eu peço desculpa a você, já tinha feito de cara a solução. Está errado aqui. A solução está embaixo. Tá? Porque se o cosseno ao quadrado é 144 sobre 169 e a gente tem que o beta pertence ao intervalo 0 menos π sobre 2, π sobre 2. Então o cosseno é positivo. A gente vai ter aqui que o beta pertence ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Nesse intervalo é sempre o lado direito, né? Então o cosseno é positivo. Aí eu volto lá para cima para a gente dizer quem é o seno de alfa menos beta. Vai ficar seno alfa. Cadê o seno alfa? 4/5. Cosseno beta, 12/13. Aí vai ficar menos seno beta, que é 5 sobre 13, vezes cosseno de alfa, que é... Cadê o cosseno de alfa? 3/5. Né? Que dá aqui 48 menos 15, 33 sobre 65. Então, esses dois exemplos aqui eu espero ter ilustrado para vocês como é que funcionam as linhas trigonométricas inversas. Vamos passar agora para as funções trigonométricas inversas. Iniciando com as funções trigonométricas inversas, aqui você vai ter que aprender a raciocinar ao contrário do que você está acostumado a raciocinar para as funções diretas. Quando eu trabalho aqui com funções trigonométricas inversas, eu tenho que raciocinar o que era a imagem das funções diretas, aqui vai virar domínio. E o que era domínio das funções diretas vai virar imagem aqui. Então, deixa eu desenhar aqui um x para você entender o que eu estou falando. Vamos começar com o arco seno. Tá? Quando a gente tinha a função no arco seno, o ângulo aqui variava de menos π sobre 2 a π sobre 2. Na função direta você botava o ângulo aqui embaixo. Né? Agora, você vai botar aqui embaixo que era a imagem do outro. Ou seja, você começa aqui em menos 1 e termina em 1. Aqui é o x e aqui y igual a arco cujo seno é x. Exatamente porque ela é uma função inversa. Aí agora, você tem que olhar aqui no ciclo trigonométrico. Acompanha comigo. Onde é que o seno de x é igual a 1?
Seno de x é igual a 1 aqui em cima. Então, quando seno de x é igual a 1, o ângulo é π sobre 2. Aí eu vou marcar aqui π sobre 2 no gráfico. Então, eu venho para cá. Ou seja, quando x for 1, o y vai ser π sobre 2. Voltando aqui no GeoGebra agora. Quando o seno de x vai ficar igual a zero? O seno de x vai ficar igual a zero quando x for zero. Então, no gráfico, quando x for igual a zero, o y vai ser igual a zero. Eu vou marcar esse ponto aqui. Agora, voltando aqui no ciclo. Quando é que o seno dá menos 1? O seno vai dar menos 1 aqui quando o ângulo for menos π sobre 2. Então, no gráfico, eu vou ter que marcar aqui o menos π sobre 2. Então, mais ou menos a mesma distância aqui. E a gente vai estar marcando aqui assim. Vai marcar esse ponto. Esses 3 pontos aqui vão ser os pontos que estão na função. Só que não é reta, né? A gente vai ter uma curva mais ou menos assim. Então aqui a gente tem o gráfico da função y igual a arco seno x. Como é que vai ser o domínio dela então? O domínio vai ser o x pertencendo ao intervalo menos 1, 1, fechado. E a imagem vai ser o y pertencendo. Deixa eu chegar a esse... Deixa eu botar isso aqui embaixo para ficar melhor um pouquinho. Aqui, ó. Olha aqui. O y vai pertencer ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Formando aqui a função arco seno x. Essa função aqui é extremamente importante para calcular integrais no futuro. Tá? Vamos dar uma olhada agora na função arco cosseno x. O arco cosseno x a gente já sabe o domínio dela, né? A gente lembra que para existir o x aqui, o x tem que estar entre 0 e π. Então aqui eu já posso colocar direto 0π. A gente vai trocar o x com o y. O domínio vai ficar o mesmo do anterior, né? X pertencendo ao intervalo 0, 1. Tá, agora vamos trabalhar aqui no GeoGebra para a gente conseguir montar o gráfico. Primeiro deixa eu colocar ele aqui. Aqui vai ser o x. E aqui o arco, cujo cosseno é x. Bom, de antemão já coloca aqui os menos 1 e 1. Né? Fazendo aqui a análise no ciclo, nós vamos ter. Quando é que o cosseno é menos 1? O cosseno é menos 1 quando ele está aqui. Né? Ou seja, o cosseno vai ser igual a menos 1 quando o ângulo for igual a π. Então a gente vai colocar aqui, quando o cosseno é menos 1, a gente vai colocar um π aqui em cima. E lembrar que π é 3,14, sei lá, 15, 9. Então aqui, ó, a gente vai traçar aqui. Esse aqui é um ponto da função. Agora, quando é que o cosseno é 0? O cosseno é 0 quando o ângulo for π sobre 2. Só olhar aqui no ciclo, né? A projeção do π sobre 2 vai passar no 0. Então aqui no π sobre 2, a função passa aqui. Tá? E quando é que o cosseno de x é 1? O cosseno de x é 1 quando x for igual a 0. Então, aqui o x vai ficar 1, o ângulo vai ter que ser 0. Então a gente vai ter que traçar agora uma linha que vem daqui, passa por esse ponto e termina aqui. Vai ser uma linha mais ou menos assim. Né? Ó. Vamos ver agora se eu estou falando a verdade, passando esses gráficos no GeoGebra. Vamos dar uma olhadinha. Tá? Vou puxar aqui outra tela do GeoGebra para a gente montar os gráficos. Vou começar aqui com o arco seno. Então aqui f de x é igual a arco seno de x.
Vou dar uma aumentada aqui nos gráficos para a gente enxergar melhor. Bom, foi agora. Ó. O GeoGebra faz um gráfico muito melhor do que o meu, né? Observa aqui, ó, que ele coloca como sim, que com o sinal -1. Esse aqui é o arco seno da gente. Vou botar ele ainda mais um pouquinho para o lado. Acho que fica um pouquinho mais parecido ali com o meu. Né? A gente tem uma curva aqui, ó, que é bem aproximado do que eu fiz ali. Ou seja, eu fiz ali olhando para o ciclo, né? O GeoGebra faz usando cálculos numéricos aqui para isso. Tá? A outra função aqui, vou chamar de g de x, vai ser o arco cosseno de x. Né? Deixa eu agora apagar essa para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Ó, Graphics. Eu vou colocar aqui o eixo y variando entre 0 e π. Tá, sub 2 para ficar melhor ainda. Então aqui, ó, você vê que ele acaba lá no π, começa em 1 e vai andando para cá até chegar em π quando está aqui em -1. É mais ou menos o gráfico também que eu desenhei. Se você retornar aqui, ó, vou voltar aqui para o que eu fiz na mão para você enxergar. Tá? Para função arco tangente x, o raciocínio é análogo. Vou fazer o raciocínio aqui com vocês também. Vou deixar no ciclo aqui e vou retirar tudo isso aqui. O raciocínio para fazer a tangente vai ser análogo, só que eu vou ter que estar pensando numa tangente o tempo todo. Então eu vou vir aqui, ó, botar 3. f de x é igual ao arco cuja tangente é x. A gente já sabe aqui como é que vai ficar o domínio embaixo. Bom, a imagem a gente já sabe, vai ser o y pertencendo. A imagem vai ser o domínio. A imagem vai ser dada pela linha, pelos valores que o x assumia na linha trigonométrica arco tangente x. Então aqui a gente vai ter um aberto em menos π sobre 2 e π sobre 2. Né? Aí como é que vai ficar o gráfico aqui? Deixa eu traçar o gráfico. Aqui x. E aqui y igual ao arco cuja tangente é x. Tá? Aí eu tenho que vir aqui no ciclo para enxergar. A gente vai ter que estar fazendo essa variação de menos π sobre 2 a π sobre 2. Deixa eu botar o eixo das tangentes aqui para a gente enxergar melhor. Então, agora a gente tem o eixo das tangentes aqui também. Bom, quando é que quando é que a tangente é zero? A tangente é zero quando o ângulo for igual a zero. Então vamos já marcar isso aqui. Voltando aqui para o gráfico, a gente vai ter... já posso começar aqui embaixo, né? A tangente é zero, vai passar aqui assim. Eu posso marcar aqui. Bom, como é que a gente vai fazer o domínio da função? Você deve observar aqui que como a tangente aceita qualquer número real, o domínio aqui vai ficar x pertencente aos reais. Tem que lembrar, para o gráfico do y igual a tangente de x, tem que lembrar que o gráfico vai de menos infinito a mais infinito. Quando eu trocar x por y, o x vai de menos infinito a mais infinito. E o y vai ficar limitado. Né? Em vez de... A gente antes tinha o quê? O domínio sendo limitado a menos π sobre 2 a π sobre 2. Agora a gente vai limitar a imagem nisso. Então, na imagem aqui, ó, a gente bota uma... Aqui vai ficar π sobre 2, né? E aqui a mesma distância para baixo, menos π sobre 2. É como se você colocasse uma linha aqui, onde a função nunca vai passar. Até aqui menor do que... A função nunca vai passar desse cara, nem nunca vai passar desse cara aqui.
Então vai estar para cá. Vai estar para cá. Tá? Eu só sei até agora que a função passa aqui. Vamos voltar agora para o GeoGebra. Como é que a gente vai estar avaliando agora a variação? Quando o x estiver tendendo a infinito, aqui, ou seja, quando a tangente estiver indo para infinito, o x vai estar tendendo a π sobre 2. Então, quando a tangente... Agora vamos trocar. Quando o x agora estiver indo para infinito na arco tangente, ela vai estar se aproximando de π sobre 2. Então ela vai estar mais ou menos fazendo uma curvinha por aqui. Ao contrário, o x vai estar decrescendo muito quando... A tangente vai estar decrescendo muito quando o x aqui se aproximar de menos π sobre 2. Mas tem que inverter aqui, no caso da tangente. Então, quando ele se aproximar de... Quando o x agora for para menos infinito, o y vai se aproximar de menos π sobre 2. Então, a gente vai ter uma curvinha aqui parecida com S, assim. Coisa mais ou menos assim. Tá? Vou colocar no GeoGebra agora para a gente enxergar isso aí. Tirar esse. Vamos botar aqui. K de x é igual a arco tangente de x. Botei como se fosse em português. Eles só usam tan aqui. Vou chegar ele mais para cá. Aqui eu vou dar uma desviada aqui para a gente enxergar melhor. Mudando aqui a escala um pouco. Agora, você tem que observar que se eu for andando para lá indefinidamente, eu nunca vou chegar a π sobre 2, mas eu vou cada vez me aproximar mais. Ao contrário, se eu for para o outro lado, eu vou cada vez mais me aproximar de π sobre 2, mas não vou tocar. Em outras palavras, você tem que raciocinar totalmente ao contrário quando você está na função trigonométrica inversa. Tá? Essa função aqui, as funções trigonométricas inversas vão ser muito importantes para fazer cálculos que a princípio não tem nada a ver com uma função trigonométrica, mas que vai facilitar muito a vida da gente. Bom, gente, por essa aula é só isso. Eu agradeço vocês terem ficado aí até o final do vídeo e a gente se vê num vídeo futuro aqui. Abraço aí para todo mundo e fica aí com uma saudade grande aí da minha parte com vocês aí. Abraço para todo mundo e até a próxima. Que seja bem breve. Tchau.